Olá pessoal, esse vídeo aula foi elaborado por Maria Cristina Bottazini, aluna do 8º período de licenciatura da computação do IFSU de Minas Campos Machado. O objetivo desse vídeo é demonstrar como criar um sistema especialista inserindo uma base de dados dinâmica do Prolog no Visual Studio, utilizando uma linguagem C# e Windows Forms para consulta dinâmica de dados. A programação em Prolog consiste em estabelecer relações entre objetos e em formular consultas sobre tais relações. Assim, para criar esses sistemas especialistas, primeiramente deve-se abrir o Prolog e criar, então, os arquivos .pl. Aqui foi criado o arquivo medicamento1.pl. Abrir, edit, medicamento 1. Então, o arquivo .pl, medicamento1.pl, nesse arquivo deve-se inserir as regras para a base dinâmica que permite adicionar ou remover novos fatos. Porém, para conseguirmos inserir os novos fatos, essa base deve ser marcada como dinâmica. Assim, codificado, dinâmico sintoma 1, porque é inserir um objeto, dinâmico medicamento 2, porque irá inserir 2 objetos, dinâmico nome comercial 2, porque é inserir 2 objetos que se relacionam. Utiliza-se a regra acerta para adicionar novas cláusulas à base de dados. Assim codificado, adiciona XX implica em acerta sintoma X, adiciona XY implica em acerta medicamento XY e adiciona XY implica em acerta nome comercial XY. Utiliza-se as regras carrega e consulte para carregar e consultar o arquivo medicamento1.bd. A regra salva os arquivos do banco de dados e cadastra ou faz novas consultas. Para isso, primeiramente, abre-se o arquivo através do tel, lista-se os arquivos através do listing, listando os predicados sintoma, medicamento, nome comercial e fecha o banco de dados através de toad. Após isto, criei então os arquivos .bd no software Prolog, onde foram inseridos os fatos contendo os predicados sintoma, medicamento, nome comercial e os objetos, que foram assim codificados. Dinâmico sintoma 1, insere os sintomas no banco de dados, sintoma enxaqueca, sintoma gastrite, sintoma lombalgia, sintoma verminose, sintoma ansiedade, sintoma depressão, sintoma hipertensão, sintoma alergia, sintoma bronquite, sintoma cistite, anemia, sintoma febre, sintoma gastrite. O dinâmico medicamento 2 relaciona 2 objetos. Então, faz uma relação entre os objetos e insere os medicamentos na base de dados. Então, o predicado medicamento, ele vai relacionar 2 objetos, o sintoma e o medicamento. Então, medicamento usado para enxaqueca de pirona, medicamento usado para gastrite, omeprazol, medicamento usado para lombalgia, diclofenaco de sódio, e assim sucessivamente. São listados outros fatos. Em dinâmico nome comercial 2, irá também fazer uma relação de 2 objetos, nome comercial, nome de marca do medicamento, utilizado para o sintoma. Então, nome comercial para enxaqueca é a Neosaldina, nome comercial para gastrite, Peprazol, nome comercial para lombalgia, Torcilax, e assim sucessivamente outros fatos também podem ser inseridos. Feito isso, abrir o Visual Studio. O Visual Studio. Então, abrir um arquivo novo arquivo, clicar em Visual C#, Windows Form Application, nomear e OK. Em Forms, que são os formulários, utiliza-se o Toolbox para inserir os componentes do formulário. Então, aqui eu adicionei um label
sintomas e medicamentos, um label sintomas, um text box, text box que nomeei de TXT sintoma, um combi box, um list box, um botão para consulta e outro para limpar, e um picture box para inserir as imagens. Em propriedades, poderá então formatar a fonte, o tamanho, como aqui, por exemplo. Aqui, ó, tamanho da fonte, o estilo de fonte, o tamanho, os efeitos, e ok. E também vários outros atributos podem ser formatados através de propriedades, como visibilidade. Feito isso, clicar em adiciona referências e clicar em swiplcs.dll para adicionar a biblioteca do Prolog. Clicar nos componentes para abrir os códigos, inserir no código fonte e inserir os códigos de comando. Então, aqui eu criei um método. Não, primeiramente inicializa-se o código com as bibliotecas. Então, algumas podem ser até excluídas. A biblioteca do Prolog também já foi inserida. Então, eu criei o nome do projeto, medicamento 1, criei um método mostra consulta, ou seja, irá consultar uma base de conhecimento, que foi assim então codificada. Criei então uma consulta. PL query sintoma, new query, PL query sintx, forest PL query variable, v in sintoma, solution variable, sintoma variable x, unify, txt sint, test. Esses blocos, esse método cria uma consulta para cada sintoma da variável doença que será digitado pelo usuário no text box, que foi nomeado de txt sint. Após isso, foi gerado também o método private void form load object send event arg onde os códigos environment set, environment variables foram inseridos, cuja função então é criar um link com os arquivos do Prolog e carregar os arquivos. Então ele vai criar um link com os arquivos do medicamento 1.pl e carregar os arquivos. Clicando no botão consulta, foi gerado um novo método também deve ser criado. Uma nova consulta também foi criada. PL query med, new PL query medicamento, doença, remédio. Med variable doença, unify, txt sint, test, to lower, forest, PL query variables, v in med solution variables, list box, itens add, v remédio, to strings, message box, show, medicamento genérico. Então, esses códigos, eles permitem criar uma consulta de medicamento e para cada variável doença é adicionada no list box, ou seja, na caixa de listagem, a variável remédio. Então, para cada variável doença é listada, então, no list box a variável remédio e emitirá, então, uma mensagem do tipo do medicamento. O mesmo procedimento foi realizado para a consulta nome de medicamento, nome comercial. Então, para cada variável doença, é adicionado uma variável remédio e emitirá uma mensagem chamada de medicamento de marca. Após isso, inseri no project do Visual Studio, na pasta do arquivo criado, em Projects, na pasta do arquivo medicamento 1, bin, debug,
Foi inserido, então, os arquivos swplcs e swiplcs.dll e também a pasta do Prolog. Então, após estar toda a configuração do programa, clicar em executar. O programa, então, irá abrir uma interface do Visual Studio, onde será possível digitar o nome. Deixa eu fechar esses aqui. Onde será possível digitar o nome do sintoma, escolher o tipo de medicamento e consultar. Então, ele vai emitir, após isso, irá aparecer então o nome do medicamento na caixa de listagem, o medicamento paracetamol para a febre, e enviar uma mensagem de medicamento genérico. Outro exemplo, gastrite. Medicamento comercial, consultar. Então, irá aparecer o medicamento Peprazol, medicamento de marca, em nome genérico. Emitiu, então, uma mensagem. Então, pessoal, a finalidade desse vídeo foi de criar um sistema especialista contendo uma base dinâmica de dados com a interface do Visual Studio. Ok? Muito obrigada. Até a próxima. Boa noite.